Olá, eu sou a Cláudia e esse é o nosso quarto dia do devocional Uma Vida Abundante, baseado no livro Uma Vida com Propósito. E o tema desse dia é Criados para Sermos Eternos. Nós fomos criados para ser eternos. Nós fomos feitos para a eternidade. Aqui nessa vida nós estamos em treinamento, como se fosse uma preparação, né? Um pré-vestibular, uma pré-escola para a eternidade. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, fala assim: Ele, o Senhor, né, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Então, Deus colocou no nosso coração esse desejo de não morrer, esse desejo de viver, de lutar pela vida, né? Por quê? Porque Ele quer que a gente acredite nisso, apesar de não entender tudo o que Deus faz em cada tempo. E Deus, Ele faz tudo apropriado com o tempo dele, não com o nosso, né? Então, em outras traduções, vem escrito assim que Deus cultiva a eternidade no coração do homem. O que eu creio que quer dizer isso é que Deus, ele quer que nós acreditamos na eternidade, mesmo quando a gente não entende o que vai ser, como vai ser lá na eternidade. Mas o desejo do coração de Deus é que a gente creia, né? Não com anseio de ansiedade, mas com temor, né? Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Ele só tem o melhor para nós. Então, as nossas escolhas diárias, elas precisam estar baseadas pensando na eternidade, não só no momento, né? Hoje, a gente vive, na atualidade, momentos em que está tudo acontece muito rápido. Você aperta um botão e acontece. Os processos foram esquecidos. As novas gerações, né, elas estão chegando com tudo automatizado, então tá tudo muito simples, muito facilitado. E o que Deus, ele quer nos ensinar que nem tudo é assim. Com Deus, a vida com Deus não é assim. São processos, né? E mesmo que a gente não veja acontecer dentro do nosso tempo, ele deseja que a gente creia que o tempo dele é o melhor para nós, apesar de todas as coisas que a gente não entende, né? E muitas vezes a gente acaba não pensando na eternidade porque a nossa mente está focado muito no agora, no imediatismo, né? Então, as nossas redes sociais hoje, elas estão assim, são muitas informações em poucos minutos, aonde, sei lá, em menos de 15 minutos você tem acesso a milhões, por exemplo, de stories, né? De imagens, de vídeos, e de repente se passou 15 minutos, você nem lembra mais do que você viu primeiro. Então, o nosso foco a gente anda perdendo o nosso foco muito fácil por causa dessa grande quantia de informação que a gente recebe no nosso cérebro. E quando se fala em eternidade, a gente precisa ter foco. Porque também, se a gente não ter esse foco, a gente acaba fazendo muitas coisas, inclusive ficar olhando o videozinho de 30, 60 segundos, e olhe lá quando não é menos, né? Que acabam tirando o nosso foco de coisas que a gente deveria ou poderia estar fazendo pensando na eternidade, pensando naquilo que é importante para o Senhor e não só para aquele nosso benefício de passatempo momentâneo, que não nos agrega nada, que não nos ensina muitas vezes nada, né? A gente sabe hoje que, se falando de internet, tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo que não nos agrega valor em nada, né? Ele realmente só faz passar o nosso tempo de forma inválida, né? Para falar o português bem claro. Eu também perco tempo com as redes sociais, né? Mas a gente precisa se policiar todo dia. Eu acredito que a gente precisa pensar na morte não só quando a gente se depara com ela,
né? Quando a gente perde alguém, alguém querido, alguém chegado, ou quando a gente passa por algum sofrimento, né? Que chega perto da morte, mas a gente deveria pensar todos os dias, e se esse fosse o último dia, né, da minha vida? O que eu fiz de interessante? O que eu fiz que realmente tenha valor, que vai deixar algo de valor para aqueles que ficam, né? Se eu morrer amanhã, será que a minha vida teve sentido? Será que eu vou fazer falta para esse mundo, né? E o nosso corpo aqui, ele é só um. O autor traz aqui como uma temporária habitação. Então, a nossa passagem aqui nesse mundo, comparado com toda a eternidade, é um mínimo espaço de tempo. E a morte, ela é só uma porta para toda uma vida eterna. Então, o que nós temos feito com ela, né? E se falando da eternidade, ela oferece duas opções, ou o céu ou o inferno. É isso que a Bíblia nos diz, né? A palavra nos traz. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões aqui hoje, elas vão ter uma consequência, um reflexo na eternidade, com Deus ou sem Deus, no céu ou no inferno. E não existe nada que consiga definir, né, de como será a eternidade. A palavra também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem a mente do homem consegue imaginar aquilo que existe, que Deus tem para nós, né? Então ele se refere à eternidade, daquilo que ainda virá. Então a gente não consegue imaginar o que pode ter lá. A gente precisa mesmo crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele que tem o melhor para nós. Então eu vou deixar um tema para reflexão, que é: há muito mais na vida do que o aqui e o agora. Um versículo bíblico: este mundo está desaparecendo com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Isso está em 1 João 2,17. E uma pergunta também para reflexão: se fui feito para ser eterno, qual é a coisa que eu deveria parar de fazer e o que é que eu deveria começar a fazer hoje? É uma boa pergunta para que os nossos dias sejam muito bem aproveitados, né? Eu já fiz as minhas anotações aqui. E uma frase aqui que o autor também trouxe é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o último dia das nossas vidas. Então fica aí a reflexão, que a gente possa estar realmente pensando nessas coisas para que o nosso alvo seja sempre a eternidade hoje e não amanhã. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo dia.